bem-vindos a mais um episódio do Advogando Ideias, um podcast feito por advogados, mas pensado em você que quer entender melhor seus direitos e participar da vida jurídica com mais clareza, proximidade e empatia. Eu sou Ana Flávia e estou aqui com os meus colegas advogados Larissa, Gabriele e Dr. Henrique, e hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico, que é a pensão alimentícia. Isso, Ana. Oi. Muito obrigada por me convidar novamente. É um tema polêmico, mas muito necessário, né? Porque quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente está falando do valor destinado à subsistência de crianças, adolescentes, até mesmo de alguns filhos adultos, mas que traz algumas ali polêmicas, acredito, por ser mal entendido, né? Algumas questões são polemizadas sem necessidades, né? Que às vezes é só uma falta de compreensão e de entendimento. E a gente está aqui para isso, para esclarecer e para tornar esse assunto mais próximo de todo mundo. Exatamente, Gabi. Olá, pessoal. Eu espero que no episódio de hoje seja bastante esclarecedor para vocês. E já adianto, deixe seu comentário. Qualquer questão que você entenda que surgiu alguma dúvida, alguma questão pertinente, algum esclarecimento, alguma coisa mal explicada, nos permita ler seu comentário e espero que vocês acompanhem conosco o episódio de hoje. Olá novamente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no Advogando Ideias, esse programa maravilhoso está sendo bem repercutido. Hoje o tema é pensão alimentícia e acredito que vai ser esclarecedor para todos. É um tema bem relevante e que todos com certeza tem muitas dúvidas aí a respeito da pensão, valores e quando acaba, quando começa, e eu acho que vai ser importante hoje. Eu acho que a gente pode começar pelo nome, né? Pensão alimentícia, que muita gente confunde, acha que pelo nome ser pensão alimentícia, esse valor serve somente para alimentos. E não, né? A gente está aqui para explicar que, na verdade, não é só alimentos, né? É um conjunto. É lazer, saúde, educação. É tudo que garante uma boa subsistência daquela criança, daquele dependente, daquele alimentado, né? Isso, a gente também pode falar qualidade de vida também, né? Porque a gente, muitas vezes, por má interpretação, né, de quem paga a pensão, a pessoa ela pode ver isso como uma ajuda de custo. Mas não é uma ajuda de custo, né? É uma obrigação legal que a pessoa tem como genitor ou genitora, né? Em algumas situações, de ter que prover para aquela criança, para aquele adolescente, uma qualidade de vida. E muitas vezes a qualidade de vida compatível com o estilo de vida que essa criança tinha, né, quando residia ali com os pais, né, com a pessoa que paga a pensão, ou um estilo de vida compatível, mesmo não tendo morado junto, mas compatível com o estilo de vida, a qualidade de vida de quem está pagando. Né? Lembrando que o direito à pensão alimentícia, ela não somente é a favor do menor, mas também ex-companheiro, irmãos, idosos, e a obrigação para pagar, né? Não só o pai, não só a mãe, mas os avós também entram nesse rol aí que está descrito lá no CPC. Isso, e aí eu mencionei, né, criança e adolescente, mas a pensão também pode ser paga a filhos adultos, né? Dependendo da necessidade. Que a gente vai entrar melhor nessa questão, mas a pensão alimentícia ela é paga conforme a necessidade de quem recebe e a capacidade econômica de quem paga. Então, muitas vezes os filhos adultos estão ali fazendo faculdade, né? E existe a necessidade de ter o recebimento dessa pensão. Ela vai ter aí o direito a receber a prestação alimentícia. Aproveitando o ensejo ainda, né? Eu mencionei sobre o CPC, mas não somente lá refere-se à pensão alimentícia, mas também o Código Civil, o Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente e a lei própria, né, da pensão alimentícia. Isso. Dentro dessas legislações, doutora, é importante até enfatizar a questão do Estatuto do Idoso,
que ali prevê a obrigação dos filhos em relação aos pais, né? Aos pais idosos, que não têm condições ou minimamente condições de suprir as próprias necessidades, ou seja, não tem condições de auferir renda, ainda não alcançou uma aposentadoria ou não recebe um benefício assistencial. Então entra a figura da família como um todo, em especial os filhos em relação aos pais. A gente inicia lá quando somos criança, adolescente, com os pais nos auxiliando, né? E no fim da vida inverte-se, ou seja, os filhos têm a obrigação legal e moral de auxiliar os pais nessa questão de suprir as suas necessidades, seja financeira, alimentar, para se manter realmente uma qualidade de vida no fim da vida. E além dos idosos, né, temos que lembrar das crianças e adolescentes. Na verdade, a mãe, quem detém a guarda do menor, do adolescente, ela tem, ou ele tem esse direito de pleitear, né, a pensão alimentícia. Quando começa, muita gente fica nessa dúvida. Então, na verdade, os alimentos eles podem começar desde a gestação, que são os alimentos gravídicos, né? A mãe ela pode entrar para pedir os alimentos gravídicos enquanto ali gera a criança. E depois, quando nasce, essa pensão ela pode ser convertida em pensão alimentícia pro menor. E até quando adolescente, maior que 18 anos também tem que levar em consideração que o genitor, ele tem o direito de pagar, ele tem o dever de pagar a pensão alimentícia se a pessoa que completou a maioridade necessitar ainda dos alimentos, né? Que é no caso de pensão em decorrência da faculdade, alguma coisa nesse sentido. E como que funciona a questão dos valores da pensão alimentícia? Na verdade, a gente leva muito em conta, né? O juiz leva muito em conta a possibilidade do alimentante junto com a necessidade do alimentado. Então, o que a gente chama de binômio necessidade e possibilidade. Então, assim, muita gente fala que tem um valor fixo, é 30% dos rendimentos líquidos, é 30% do salário mínimo. E não, na verdade, isso é recorrente calcular por esse valor, mas não é fixo. Não tem uma legislação que obriga o juiz a definir 30%. O que é levado em conta é muita possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Então, isso varia de família para família. É por isso que muita gente fala assim, mas o filho do meu vizinho recebe tanto de pensão, o filho da minha tia recebe tanto, por que eu não vou receber o mesmo valor? Porque é muito específico, né? Porque vai levar em conta a necessidade de quem paga, né? Porque, aliás, a possibilidade de quem paga, que aí varia conforme o trabalho da pessoa, quanto ele recebe. Às vezes nem tem renda, né? E às vezes o pai é até desempregado, né? Então aí vai oferir a renda de outra forma. E também a necessidade do alimentado, que às vezes a criança, como que era, né? Quando eles eram casados, por exemplo, como que era a realidade daquele casal? O filho estudava em escola particular, ele frequentava inglês, natação, Kumon. Agora separou, vamos tirar ele de tudo e vou dar 1/3 do salário mínimo de pensão. Não é assim, né? A gente tem que pensar na realidade daquela criança. Então, a gente tem que garantir que ela também não sofra essa queda brusca de qualidade de vida. Também, muitas vezes a gente vê, assim, nas redes sociais, né, alguns posts assim, eu vou fazer a compra do mês pra mãe, aí eu não vou precisar pagar tudo isso de pensão. Não é bem assim que funciona, né? Você faz a compra do mês e ainda vai ter que pagar a pensão. Então, porque, novamente, trazendo de volta o que a gente já disse, a pensão alimentícia não é só para alimentos. É para cultura, é para lazer, é para educação, é para saúde, né? Então, até mesmo na questão que você falou que tem o costume de falar, vai ser 30%, porque é uma prática jurídica, né? Uhum. É o que a gente costuma ver muito na prática. Ou então, vocês falaram também do genitor que não tem a renda, que está desempregado. Aí vai se aplicar, geralmente, né, 1/3 do salário mínimo.
né? Que a pensão ela pode ser fixada, às vezes, sobre o salário mínimo ou sobre os rendimentos líquidos da pessoa que vai pagar os alimentos. Então, como você disse, é bem caso a caso, é uma questão pontual, porque imagina, né, a gente vê muito aí questões de jogadores de futebol, que às vezes tem um salário ali mensal de 5 milhões de reais. Aí você vai fixar uma pensão alimentícia num valor de 30% do salário mínimo pro filho desse jogador de futebol, não é uma coisa que não faz sentido, né? Então, assim, são questões bem específicas que têm que ser analisadas caso a caso. Lembrando que o valor não é somente dinheiro, né? Isso. Mas também a inserção do menor ali no plano de saúde. Sim. Existem casos, a criança na verdade a criança não, o bebê consome, sei lá, X de lata de leite. Então o pai se obriga, não, eu vou, além do valor, vou pagar a lata de leite do menor até ele começar a introdução alimentar. Então não somente valor, dinheiro, Isso. mas também outras questões, plano de saúde, ou Material alimentação, escolar vestuário, também. medicação, às vezes um tratamento psicológico que o menor tem. Então, ou o genitor ou a genitora se compromete ali no acordo da pensão a pagar o psicólogo, o acompanhamento. Eu acho até interessante a gente falar que, assim, acho que praticamente todo advogado já passou por uma pensão alimentícia, né, na vida jurídica. E então a gente tem, às vezes, a falsa noção de que qualquer advogado faz uma pensão alimentícia. Qualquer advogado pode dar conta de um processo de alimentos, que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples, rotineira. E, na verdade, é muito mais específico do que a gente imagina, né? É aquele advogado que se coloca dentro da realidade daquela... que a maioria dos casos é a mãe que procura, né? Então, que se coloca dentro da realidade daquela mãe. Então, assim... Então, tá, a gente vai fazer um acordo de pensão alimentícia... vamos estabelecer tal valor por mês. Mas, peraí, essa mãe, no início do ano, ela tem que comprar material escolar para o filho. Então, vamos colocar nesse acordo também que o pai vai ajudar a pagar esse material escolar? Mas o pai trabalha numa empresa que tem plano de saúde. Então, vamos colocar nesse acordo que o pai também vai ajudar com o plano de saúde? Também vai colocar o menor como beneficiário? Então, assim, é muito mais uma questão, aliás, 13º, que entra também, das férias. Uma gratificação no final do ano. Então, assim, é muito mais às vezes que aquele advogado que está acostumado a lidar com pensão alimentícia, ele vai saber adentrar melhor nesses casos, ele vai conhecer a realidade daquela mãe, e que se não está ali no acordo, não tem como depois obrigar o pai a pagar. Então, não é simplesmente fazer um acordo de pensão alimentícia. Vai muito além disso. É pensar na realidade. O que você vai passar durante aquele ano? Quais são as fases daquela criança? Isso. Então, assim, eu acho importante a gente pensar em tudo isso quando a gente vai fazer um acordo ou quando a gente vai pedir, né, os alimentos. Porque se não está ali estabelecido, depois a gente não tem como a gente cobrar. E daí a importância de escutar o cliente, né? O advogado, ele tem que se atentar a esses detalhes, a sentar, escutar e não já, de qualquer forma, entrar com uma ação e já pedir o básico ali. Porque às vezes a criança necessita além do básico, né? Sim. Às vezes não. Sempre necessita, né? além do básico. E lidar com uma criança é uma caixinha de surpresa, né? Então, tem mês que é um médico, tem mês que é um remédio, tem mês que é uma roupa que rasgou, um tênis que vai precisar de comprar novo. Então, assim, é muito mais do que o básico, aliás. E eu penso que o pai e a mãe dessa criança, eles têm que estarem abertos para nossas sugestões. Porque a gente não tá ali para prejudicar ninguém. Mas às vezes o pai, não, eu não vou pagar isso. A mãe fala, não acho certo. Mas não, eu acho que ambos têm que nos ouvir. Ou se cada um tiver o seu advogado ali, tentar ficar com a mente aberta. Porque a gente tá ali para poder auxiliar, né? E até mesmo você falou que criança é uma caixinha de surpresa, né? Sempre tem uma necessidade nova. Já utilizar isso para esclarecer que a pensão, ela não é... Você não vai chegar num valor X de pensão e vai ser isso a vida inteira. Sim. Tá? Se a pessoa que recebe a pensão alimentícia, as necessidades dela mudarem, por exemplo, às vezes quando foi estabelecida ali o valor da pensão,
a criança ela tinha uma certa necessidade. Só que aí, posteriormente, veio um laudo de uma doença, que ela vai ter que usar um medicamento específico, vai ter que fazer tratamentos específicos, ou até mesmo não, essa criança ela tem alguma dificuldade na escola, precisa de um reforço em matemática, ou então quer fazer uma aula de inglês. Então, as necessidades dessa criança vai alterar. Então, o valor que essa criança recebe pode também ser alterado, e para isso a gente entra com uma ação para fazer a revisão desse valor. Mas no mesmo sentido, a pensão também, ela tem que se encaixar ali com a possibilidade de quem está pagando, né? Então, às vezes, a pessoa que paga, ela perde o emprego, ela não consegue mais pagar o mesmo valor. Então, aí também pode fazer uma revisão para reduzir a pensão alimentícia, lembrando que caso ocorram situações em que se altera a capacidade da pessoa em pagar os alimentos, a pessoa ela não pode simplesmente pagar menos, tá? Ela tem que entrar com um procedimento judicial específico, porque se você começar a pagar menos ou deixar de pagar, você vai ser executado. E aí pode entrar até nos casos de você ser preso, né? Em decorrência disso. Então, ocorrendo a alteração da capacidade da pessoa que paga, ela tem que procurar um advogado para fazer a revisão dessa pensão, para se encaixar dentro das possibilidades dela. E até mesmo aí entrando em um outro detalhe que é assim, quando que a pessoa que recebe vai parar de receber essa pensão, né? Quando completa 18 anos? Quando completa 21 anos? Não, né? Aí a gente vai depender também se esse filho entrou numa faculdade, ou às vezes se esse filho tem ou não uma necessidade especial, tá desempregado. E aí você também não pode simplesmente parar de pagar os alimentos. Você também tem que entrar com um procedimento judicial específico, né? Que muitas pessoas... Então, a partir do momento que a pensão alimentícia ela foi definida, né, seja pelo juiz ou seja por um acordo extrajudicial, ela não se extingue automaticamente. Isso. Então, você não pode parar de pagar simplesmente porque teve uma condição ali especial, ou você está desempregado, ou o filho atingiu a maioridade. Ela não se extingue automaticamente. Você tem que entrar com uma ação ou para extinguir essa pensão alimentícia, para parar de pagar, ou para diminuí-la. Se não, a pessoa que recebe essa pensão alimentícia, ela pode entrar com uma ação de execução de alimentos, de cumprimento de sentença, e pedir para a prisão ou penhora. Então, assim, é importante a gente não fazer ter muita atenção para não fazer no boca a boca. Porque basicamente funciona da seguinte forma: para se regulamentar a pensão, necessariamente precisa ter uma sentença judicial, seja homologatória de acordo, seja ali arbitrando o valor da pensão. Sem essa decisão judicial, a mãe ou o pai que tem a guarda ali do filho, que recebe a pensão, que pretende receber a pensão, não consegue, por exemplo, executar os alimentos, porque até aquele momento não há alimentos a serem executados, porque o juiz não arbitrou, não houve um acordo que foi homologado. Então tem que ter em mente isso. A pensão em si, moralmente falando, já tem que ser paga a partir do momento em que, às vezes, a pessoa quem vai pagar não está residindo mais sob o teto da criança ou do adolescente, né? Mas legalmente falando, é a partir de uma decisão judicial, que de regra uma sentença. E com isso, abre-se a oportunidade de, se o pagador não pagar, recai inadimplência. E com isso, abre a possibilidade de a mãe ou o pai executar aqueles alimentos em prol da criança. Também, judicialmente, se resolve a questão da diminuição ou aumento da pensão alimentícia. Ou seja, uma vez fixado, aqueles parâmetros pré-estabelecidos não vão viger permanentemente, a não ser que haja uma alteração nas necessidades ou na capacidade financeira de quem paga, né? E aí é necessário também ajuizar uma ação de revisão da pensão alimentícia, como a doutora já explicou. E também para se eximir da obrigação de pagar os alimentos, cabe também a quem paga, se entender por direito, ajuizar uma ação de exoneração de alimentos. Somente então ele fica desobrigado legalmente de ter que continuar custeando com a pensão alimentícia. E aí ele não corre-se mais o risco de, se não pagar, incorrer em prisão ou penhora de bens, porque basicamente, via judicial, já foi exonerado de pagar os alimentos.
Então, em tese, tenho em mente que é assim que funciona. Ou seja, do boca a boca, pode até se resolver, mas vai muito da confiança das pessoas envolvidas. Porque se não pagar, não tem muita consequência, né? A não ser que a pessoa realmente entre com ação judicial e regulamente toda essa situação. É até a sentença, no caso de minoração, né, dos alimentos, que nem, por exemplo, o pai está pedindo para baixar os alimentos porque perdeu o emprego, alguma coisa nesse sentido. Tendo provas concretas de que houve a diminuição, né, do valor da pensão, a gente pode estar pedindo uma liminar para o juiz para ser dentro, até discutir, até sair a sentença, a gente está pleiteando essa liminar para poder diminuir a pensão. E eu acredito que é de grande relevância tratar isso. Sim. Essa questão da liminar também dentro do processo. Uhum. Sim, é muito importante. Também a gente tratou da questão da diminuição da pensão alimentícia, mas a gente também pode requerer a majoração da pensão alimentícia, que é o aumento dela. E quando que a gente pode fazer isso? Quando a gente vê que aquele genitor coalimentante, ele teve um padrão de vida, aumentou o padrão de vida dele. Então ele foi... Subiu de cargo no trabalho, tá fazendo outro serviço, mudou de profissão, tá ganhando bem agora e antes não estava ganhando tanto. Então, assim, a gente pode, essa mãe, né, representando o filho, pode entrar com uma ação também para aumentar essa pensão alimentícia. E se o menor começa a ter custos altos, que nem a doutora Gabriela havia mencionado aqui. Esse é um tema muito polêmico, então para a gente poder passar pelos assuntos de uma forma mais descontraída, vamos para o quadro Mitos e Verdades. Então eu vou soltar aqui algumas frases e a gente vai discutir sobre e falar se é mito ou verdade. A primeira é: pensão alimentícia é só para filhos menores. A gente falou um pouquinho aqui que é mito. Pensão alimentícia ela também pode ir para filhos maiores de idade, depois que atinge 18 anos, desde que esse filho ele prove que ele precisa de ajuda para os custos com estudos, ou ele é portador de alguma situação específica que impede ele de ser inserido no mercado de trabalho. Então, é mito. O segundo mito ou verdade é: o valor da pensão é sempre 30% do salário. Não, vai depender, né? Como a gente já conversou, vai depender da capacidade da pessoa pagar e da necessidade de quem vai receber os alimentos. Tem que dar um adentro falando sobre a proporcionalidade também, né? Que é importante trazer isso aqui. Que aí... proporcional. Acho que uma dúvida é, por exemplo, assim, como que se chega a esse valor, né? Quando a gente fala assim, é uma coisa muito abstrata, né? É conforme a capacidade e a necessidade, mas como que isso é provado num processo? Quando se entra com a ação, né? No caso, se for uma mãe entrando em nome do filho, o que ela vai fazer? Ela vai trazer no processo uma lista, né? Ela vai listar ali todos os gastos dela com a criança. E aí, gastos com a criança, também já desfazendo um outro mito, não é assim, a mensalidade da escola, o medicamento da criança, a casa em que essa criança reside, a energia dessa casa, né? A água, a internet. Então, ela vai trazer uma lista de todos os gastos que ela tem, né? Ela vai trazer comprovantes também e vai indicar, olha, o que eu gasto mensalmente é isso. Quando a gente pensa assim na pensão, também uma outra questão é que assim, esses custos eles têm que ser divididos entre o genitor e a genitora. Então aí a mãe ela colabora com um pouco e o genitor tem que colaborar também, né? Então assim, só para também esclarecer um outro mito, não é só o pai, a mãe também colabora. Só que muitas vezes, como a mãe em regra, quem fica com a criança, né, ali na questão do divórcio, geralmente é a mãe que fica com a guarda, ela já tá tendo ali aqueles gastos diariamente, né? Então, às vezes, não sente, né? Mas ela tem sim aquele gasto. Ela também tem um outro gasto que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir num outro episódio, que é uma questão bem ampla, é que assim, tem o valor ali do cuidado, né? Do trabalho dela, né? Que ela deixa às vezes de trabalhar ou ela trabalha em um horário reduzido para cuidar daquela criança. Então tudo isso é considerado e aí o genitor, a pessoa que paga,
em defesa, vai apresentar também todos os gastos que ele tem, vai indicar o quanto ele recebe, para então o juiz analisar essas provas e chegar aí a um valor, né, proporcional ao que a criança precisa e ao que a pessoa que paga pode despender. E aí às vezes a gente fala assim, mas e se o genitor ou a pessoa que pagar não colocar ali todos os gastos? Se existe ali uma desconfiança de que ele está ocultando um pouco de patrimônio, ocultando a renda, o juiz, ele tem à sua disposição algumas ferramentas, como pesquisa patrimonial, aí entra a questão de pesquisas do Bacen, de saber os imóveis, carros, né? Então, se faz assim um levantamento completo da vida financeira do genitor. E aí, se também o genitor tem desconfiança de que a mãe pode colaborar um pouco mais também, ele também pode fazer esse tipo de pesquisa, tá? Existe ali o contraditório e a ampla defesa, então vai se analisar isso no processo. E o que nos leva a um outro mito, né? Que é só o pai que paga a pensão? Em casos excepcionais, não. Às vezes o pai tem a guarda unilateral do filho e esse filho não vai ficar sem pensão. Assim como também vai caber ao pai, representando o próprio filho, requerer judicialmente a fixação de pensão em relação à genitora. Não se costuma ver casos como esse, mas a regra em si aplica para os dois lados. Se o genitor tem a guarda da criança, basicamente ele também vai ter os mesmos direitos de solicitar a pensão em relação à mãe. Então, o que nos leva a esse mito, espero que... E a gente pode até estender, né, para os alimentos dos avós também, que é quando, né, esse pai ou essa mãe que deve pagar os alimentos não tem condição nenhuma de pagar os alimentos, a gente pode pedir para os avós, né, também essa obrigação, a gente pode estender essa obrigação aos avós. E aí também tem a pensão dos cônjuges, né, que a gente não falou aqui, mas a gente pode resumir que em caso de divórcio, o ex-marido ou a ex-esposa, quem tem, pode pagar alimentos pro ex-cônjuge. Ficou um pouco confuso, por quê? Porque a gente pode, tanto a mulher pode pedir pro homem, como o homem pode pedir pra mulher. Sim. O que é a maioria dos casos que a gente vê? É o homem sendo o alimentante, né? Então, assim, em caso de divórcios, a mulher se comprovar que o homem não deixava ela trabalhar, não deixava ela entrar no mercado de trabalho, falava que ela era responsável por cuidar da casa, por cuidar dos filhos. A gente pode pedir aí uma pensão, a gente fala temporária, né, de um tempo para ela se restabelecer e reinserir no mercado de trabalho. Ou no caso da mulher que é idosa, ou que tem alguma deficiência, alguma doença que impossibilite ela ao trabalho, a gente pode pedir também para esse ex-cônjuge continuar pagando a pensão alimentícia. A gente vê, na prática, isso é muito definido? Não mais, né? Então, eu acho importante a gente falar isso. São situações bem específicas, né? Só quando realmente existe uma necessidade. Muito específica. Então, assim, a gente vê... eu acho que em relação à pensão alimentícia, um dos deveres do advogado é ser bem realista. Sim. Então, assim, eu quero isso. Então, tá, vamos ver o que a lei me diz, né? Vamos colocar a expectativa dentro da realidade para depois você não se frustrar, porque a gente já está trabalhando com um contexto muito frustrante, que é a separação, que é alimentos. E então, assim, a gente estabelecer isso eu acho muito importante. Então, assim, se você é uma mulher jovem, provavelmente o juiz vai falar assim, olha, você tem condição de se trabalhar e não precisa dessa pensão. Então, assim, são contextos muito específicos, mas existem. Então, Então, é uma coisa que a gente pode trabalhar dentro do processo também. Esse caso da pensão alimentícia para cônjuge também se aplica, né, para a união estável. Sim. Que é importante trazer, não somente a pessoa casada, mas aquela pessoa que viveu em união estável também tem um direito, e tem que ser comprovado dentro do processo, ela também tem direito da pensão alimentícia. E aproveitando o que a doutora Gabriele mencionou, da questão de trazer documentos, provar, para poder conseguir um valor ou um percentual ali, eu, na minha opinião, acredito que o divórcio, a pensão alimentícia consensual, ouvir as duas partes, é melhor do que deixar para o juiz julgar. Porque às vezes nem sempre é o que é a realidade ali do menor, da pessoa que precisa da pensão. Então, entrar em um acordo ali na mediação, na ação de
na audiência de conciliação é importante. Sim. Sempre o advogado insistir mesmo na conciliação. Às vezes é cansativo, porque as partes elas não cedem, né? Mas é importante sim a conciliação ali. E às vezes a gente pensa que um acordo é uma coisa muito fácil, né, pro advogado, que é uma coisa muito rápida. É mais rápido que o judicial, com certeza. Mas pro advogado é uma coisa muito de você ficar ali... Morosa. Vai pra um lado, vai pro outro, conversa com um, conversa com o outro. Tem coisa que o outro fala ali, que você... não precisa falar isso pro outro. Então, assim, é muito um jogo de habilidades e um jogo de... Cintura, né? Um jogo de cintura, de muita sabedoria do advogado. E não é fácil, porque a gente tem acordos, assim, que a gente demora meses pra sair ali e pros dois assinarem. Porque a gente tem a visão, né, que o acordo vai ser melhor pra criança do que esperar o juiz julgar. Porque nem sempre o pai traz, né, informações relevantes, ou a mãe. Então a gente tem esse olhar ali pra mediar numa audiência de conciliação ou fora. Sim. A gente quis abordar aqui nesse primeiro episódio sobre o tema algumas coisas que a gente mais vê aqui acontecer, os pontos altos da questão da pensão alimentícia, mas é um tema muito extenso. Então, se você gosta desse tema, se você quer saber mais sobre, pode deixar nos comentários que a gente pretende fazer uma segunda parte dele. Então, assim, os seus comentários vão ser muito importantes para a extensão desse episódio. Exatamente, Ana. Por isso que a gente faz questão e pede para que vocês, telespectadores, deixem seus comentários, suas críticas, para que possamos entender até onde vai a dúvida de vocês, né? E que no próximo episódio a gente possa utilizar para responder perguntas, esclarecer outras dúvidas, né? Trazer outros temas que envolvem a pensão alimentícia, que nós não podemos tratar muito aqui sobre o tema para não estender tanto o episódio, mas pode ter certeza que nos próximos episódios a gente vai comentar mais sobre esse assunto. E a gente vai ficar te esperando, né, para assistir esse episódio toda quarta-feira, às 7 horas, no YouTube. Nos acompanhe também nas redes sociais. E não se esqueça de curtir, de ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Até mais!